Como as passagens bíblicas, os inimigos estão cegos, estão errando a cada passo e não conseguem perceber os erros que cometem a cada movimento. Nós, que estamos de fora, percebemos tudo. Estamos vendo o que eles, de dentro, não conseguem ver. É a magia bíblica acontecendo bem diante de nossos olhos. O mundo é vivo e está do lado dos que entendem o que ele quer. É mágico o que está acontecendo. Nunca imaginaríamos que autoridades como as que comandam um país hoje poderiam cometer tantos erros atribuídos apenas a amadores inexperientes. Gente que parece nunca ter aberto um livro de direito na vida ou mesmo a própria Constituição. E que se julga capacitada para dirimir sobre os artigos desta mesma Carta Magna, sob o ardil de defender a democracia. Uma democracia de sentido deturpado e usurpado para atender e encobrir interesses escusos. Como explicar que logo após o ministro-presidente do tribunal mais visado do mundo hoje em dia perder horas e horas de trabalho em pleno domingo, elaborando uma carta para o mandatário americano, defendendo todos os atos tomados em defesa da ordem no Brasil, expurgando o que chamou de tentativa de abolição violenta do poder e justificando as ordens assinadas para que uma comoção pudesse reverter o pacote de medidas fiscais de 50% sobre as exportações brasileiras, o outro ministro, ao mesmo tempo, jogava combustível nessa fogueira. Como explicar isso? Senão por força de uma magia espetacular. Ao mesmo tempo que Barroso tentava convencer de uma coisa, o ministro relator aplicava uma multa de R$100 mil por dia a um cidadão americano, residente nos Estados Unidos, e ordenava a derrubada de uma conta inativa desde 2023 na plataforma Rumble, que está com uma ação aberta e corrente na justiça americana, justamente contra o ministro relator por ele ter feito isso no passado. Sem querer, ou mesmo de propósito, o ministro acabou fornecendo provas frescas para a acusação deitar e rolar nos tribunais americanos. Foi uma estratégia errada ou um ato insano do ministro que se mostrou estar agindo de maneira psicopata? Talvez haja a necessidade de algum acompanhamento médico, porque medidas como esta podem afetar o Brasil inteiro. São por causa desses erros primários que os brasileiros estão prestes a sofrer tempos bem difíceis. Veja o que disse o advogado que está tratando do caso nos tribunais da Flórida. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que uma defesa das instituições, se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro, em privado, tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente: isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras. Tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado.
Você viu aí que o advogado detonou a âncora desta emissora, a CNN Brasil, com uma pergunta que desarma toda desinformação que a empresa tentou passar. Querem emplacar a ideia de que as instituições brasileiras estão sendo atacadas, quando na verdade são elas que estão atacando, estão provocando. Mas o que querem essas emissoras e as demais consorciadas é, na verdade, confundir a cabeça do povo brasileiro com um monte de fake news, para depois dizerem por aí que é a palavra de um contra a do outro, quando, na verdade, são as instituições brasileiras que estão atacando as instituições americanas e depois ficam reclamando das sanções. E olha só também a notícia que está saindo por aí, está circulando por aí sobre essa mesma emissora. De acordo com o que está publicado, esse canal de televisão é comandado por João Camargo, cuja filha se casou com Bruno Dantas, que é ministro do TCU, o Tribunal de Contas da União. A âncora, Elisa Wick, é noiva do presidente do Banco Central Brasileiro, Gabriel Galípolo. Então, com base nisso, como é que essas pessoas, ou mesmo a empresa, vai falar mal desses caras do governo ou das instituições que eles trabalham? O processo fica comprometido demais em sua credibilidade. Por isso, se você quer saber a verdade das coisas, é prudente procurar em outro lugar, em empresas alternativas de informação. Por isso que fica difícil o combate ao sistema. Quando este tipo de coisa acontece, favorece um monte de coisas esquisitas, que o eleitor tem que ter cuidado para não ser simplesmente enganado, levado para onde esses caras querem, e isso é muito sério. E como entender a ação do ministro relator em um momento tão delicado quanto este? Será que Barroso não teve tempo de conversar com ele? Será que o relator desligou o telefone no fim de semana e não viu as notícias? Ou será que ele está mesmo precisando de alguma ajuda médica profissional? Porque nada mais explica o que está acontecendo, senão a própria Bíblia Sagrada. Falamos do erro do judiciário e agora vamos falar do erro do executivo. Vamos mostrar o erro do executivo. O governo brasileiro decidiu se juntar ao processo movido pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça em Haia, endossando a narrativa de que o país comete genocídio contra palestinos na faixa de Gaza. A medida foi confirmada nesta segunda-feira 14 por meio de uma manifestação formal enviada à corte. O curioso é que a Rússia invade a Ucrânia, comete horrores lá dentro todos os dias, mata milhares de jovens a cada momento, inclusive atacando zonas civis, residenciais, escolares e hospitalares, todos os dias. E o governo brasileiro, nem os asseclas do PT, como Lindbergh Farias e Gleisi Hoffmann, falam absolutamente nada. Não chamam os russos de genocidas e nem Putin de ditador e invasor. Por que será? Por que ficam calados esse tempo todo? E quem detonar Israel, que se defende dos ataques de grupos problemáticos? Por que se calam diante dos atos da Rússia? Pois este gesto, visto por especialistas como alinhamento geopolítico arriscado e ideológico, coloca o Brasil ao lado de países como Irã e Nicarágua, que já haviam endossado a ação. A iniciativa da África do Sul, apresentada em dezembro de 2023, acusa Israel de violar a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, adotada após a Segunda Guerra Mundial. Mas é exatamente o que acontece com a Rússia também, e o Brasil não fez nenhuma menção ou denúncia. Apesar de não apresentar provas materiais que sustentem a acusação de genocídio, que exige intenção deliberada de exterminar um povo, o Brasil optou por se posicionar de maneira frontal contra o governo israelense, reforçando a retórica adotada por Lula desde o início da guerra. O governo Lula e não o povo brasileiro, que fique bem claro isso. A adesão brasileira levanta preocupações em diversos setores da diplomacia e do comércio exterior. Ao comprar essa briga, o Palácio do Planalto destrói relações históricas com Israel.